Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Coppola sobre a invasão ilegal e imoral da Rússia na Ucrânia. Nós abrimos o programa de ontem com um editorial sobre a ausência de legitimidade dessa guerra movida pelas ambições neossoviéticas de Vladimir Putin. Para quem não assistiu e deseja conhecer o nosso posicionamento sobre o tema, o vídeo está em destaque no canal Caio Coppola do YouTube, assim como no @Boletim Coppola no Instagram. O programa de hoje tem dois temas principais: o fiasco do Partido Democrata na condução da política externa americana e o papel do desarmamento civil no enfraquecimento de uma nação. Isso porque, nesse final de semana, o exército russo manifestou seu profundo descontentamento com a distribuição de armas à população pelo governo ucraniano. E esse é um assunto que merece destaque e reflexão. Mas antes, eu gostaria de comunicar à audiência do Boletim Coppola uma decisão editorial do nosso programa. A partir de hoje, nós vamos nos referir à capital da Ucrânia como Kyiv e não Kiev. Faremos isso em solidariedade ao povo ucraniano e em reconhecimento da identidade nacional desse Estado soberano, que possui cultura e idioma próprios, embora sua língua tenha sido perseguida tanto pelo regime imperialista czarista quanto pelo regime socialista soviético. Kiev é uma transliteração do idioma russo, já Kyiv deriva do ucraniano. A hashtag Kyiv, not Kiev, Kyiv, não Kiev, ganhou força nos últimos dias, mas já circula nas redes há alguns anos, conforme o governo da Ucrânia foi reafirmando a sua autonomia, a sua independência em relação à Rússia, o seu beligerante vizinho nuclear. A existência de um idioma comum a todo um grupo étnico historicamente associado a um território é um dos fundamentos que legitimam um Estado nacional. Portanto, a partir de hoje, esse programa vai prestigiar essa realidade, se referindo à capital da Ucrânia como Kyiv, não Kiev. Feito o comunicado, vamos voltar um pouco no tempo para a época em que a imprensa era apaixonada por um presidente medíocre. E não, eu não estou falando do Lula. Barack Obama é o único presidente americano na história a completar 8 anos no cargo com as tropas do seu país em combate ativo no exterior. Só que mesmo com o exército mais poderoso do mundo mobilizado no Oriente Médio, a gestão Obama permitiu o fortalecimento do Estado Islâmico, um califado terrorista que conquistou múltiplos territórios enquanto assassinava inocentes em ataques no mundo livre, na América, na Europa, na África. A incompetência do Obama só encontrou paralelo recentemente com Joe Biden, que promoveu aquela desastrada, aquela vergonhosa retirada de tropas americanas do Afeganistão, um país que foi recapturado pelos fundamentalistas do Talibã, talvez o maior retrocesso da história em termos de direitos humanos. E mesmo assim, mesmo depois de tornar o mundo um lugar muito menos seguro, Obama é celebrado pela imprensa progressista como se fosse um grande estadista. Mas agora, diante dos acontecimentos, até mesmo o jornalismo militante começa a reconhecer, ainda que de forma bem tímida, os erros grosseiros da gestão Obama e dos democratas na condução da sua política externa. Há 10 anos, Mitt Romney, candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, foi entrevistado pela CNN e afirmou, aspas, a Rússia é, sem dúvida, nosso maior inimigo geopolítico. E o republicano ainda acrescentou, quem é que sempre se alinha aos piores atores globais? A Rússia, geralmente com a China ao seu lado. Ato contínuo, na sua campanha pela reeleição, o presidente Barack Obama fez questão de zombar o seu adversário por causa dessa resposta. O Obama tirou um sarro da cara do Mitt Romney, dizendo o seguinte, aspas, quando você foi perguntado qual que era a maior ameaça geopolítica contra a América, você respondeu Rússia. E os anos 80 estão na linha, solicitando a sua política externa de volta, porque a Guerra Fria acabou há 20 anos. Bom, essa gracinha do Obama foi feita em 2012, 4 anos depois do Vladimir Putin afirmar com todas as letras o seguinte, aspas, a Ucrânia não é sequer um Estado. O que é a Ucrânia? Uma parte do território é a Europa Ocidental, mas a outra parte, uma parte considerável, foi um presente nosso, dos russos. Adivinha só o que aconteceu em 2014 durante o segundo governo Obama? Os russos invadiram e anexaram o estratégico território da Crimeia, antes pertencente à Ucrânia. Embora essa anexação não seja reconhecida pela ONU, a unificação ao território russo já é dada como um fato consumado, ainda mais agora.
Os especialistas avaliam que a incursão da Rússia pela Crimeia foi o balão de ensaio, foi o teste para o movimento mais ousado do Putin na Ucrânia. E vejam só que coincidência. O presidente russo tomou essa iniciativa tão logo um político do Partido Democrata voltou a ocupar o Salão Oval. Parece que a piadinha do Obama já perdeu a graça. No próximo bloco, a gente fala um pouco sobre o armamento civil da população ucraniana num esforço heróico de resistência às forças invasoras. Boletim Coppola. Como comentarista político e consumidor de notícias, eu sei que o Brasil ainda é carente de bom jornalismo, mas não desanime. Nesse oceano de desinformação, ainda existem ilhas de excelência na imprensa nacional. Um exemplo é a Gazeta do Povo, um jornal comprometido com a liberdade. Eu e vários colegas que eu admiro apoiamos a Gazeta como colunistas, escrevendo artigos toda semana. Mas nós contamos com você para nos apoiar como assinante. Acesse gazetadopovo.com.br/Caio ou clique no link do descritivo desse vídeo e saiba mais. Muita gente se surpreendeu quando soube que eu estava investindo em Bitcoin, mas o fato é que investidores com perfil conservador têm como prioridade preservar seu patrimônio a longo prazo. E você já viu os números do Bitcoin? Quase 3.000% de valorização em 5 anos e mais de 800% nos últimos 3 anos. Arrojado ou conservador, eu te faço um convite. Abra sua conta na CoinNext e ganhe R$25 para ver como é fácil investir em criptomoedas. É só clicar no link que está aqui embaixo no descritivo desse vídeo ou acessar coinext.com.br/JP. Bons investimentos! Hoje nós vemos manchetes idênticas em jornais concorrentes. A pluralidade de ideias deu lugar a um consórcio de imprensa responsável pela verdade oficial. Nas redações, checadores de notícia dividem suas baias com criadores de narrativas. Isso quando não são a mesma pessoa. Mas existe uma revista que tem paixão pela verdade, amor aos fatos e respeito pelos leitores. E eu tenho a honra de fazer parte desse time. Acesse revistaoeste.com/Caio e assine uma publicação que vai te devolver o prazer de ler sobre política. Você que acompanha o boletim já viu que eu sou um adepto do Bitcoin e das criptomoedas, mas a gente sabe que esses ativos são voláteis. Por isso, eu queria apresentar para vocês, em primeira mão, uma novidade da QR Asset. É o primeiro fundo de índice de finanças descentralizadas do mundo, o QDFI11, que já está disponível na bolsa e também no seu aplicativo de investimento. Se você é do tipo que não gosta de colocar todos os ovos na mesma cesta e também não quer perder o bonde dos criptoativos, visite qrasset.com.br/QDFI11 ou clique no link do descritivo desse vídeo. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta ao Boletim Coppola. Nesse bloco nós vamos falar sobre o armamento da população civil na Ucrânia, tema principal da minha coluna dessa semana no jornal Gazeta do Povo. Eu vou deixar o link desse artigo no descritivo do vídeo no canal Caio Coppola no YouTube, reforçando o convite para que você assine a Gazeta do Povo e tenha acesso ao conteúdo exclusivo que eu pessoalmente uso para me manter bem informado. Nesse final de semana, o Ministério da Defesa da Rússia, que poderia ser rebatizado como Ministério do Ataque da Rússia, teceu duras críticas à Ucrânia pela iniciativa louvável de armar sua população civil. O governo ucraniano convocou os moradores da capital, Kyiv, para o esforço de defesa do território invadido. Aspas, informem-nos sobre o movimento de tropas russas, façam coquetéis Molotov e neutralizem o inimigo. Nas redes sociais, as autoridades ucranianas publicaram um passo a passo para a fabricação caseira das bombas de gasolina e, segundo fontes oficiais, mais de 18.000 armas foram distribuídas, incluindo pistolas leves automáticas, lançadores de granada e vasta munição. O descontentamento da força invasora com o armamento voluntário da população local sinaliza a potencial efetividade dessa estratégia de formação de milícias civis e do combate de guerrilha. Muitas batalhas já foram vencidas dessa maneira, inclusive durante a sanguinária incursão nazista na Rússia. Obrigar o inimigo a lutar por cada esquina, por cada rua e por cada prédio, apreensivo a cada palmo que avança em território hostil, abala a moral do exército intruso. Além disso, nada como combate homem a homem, corpo a corpo, para materializar a violência e a estupidez do conflito. Isso tanto para quem participa quanto para quem assiste. Daí a insatisfação do porta-voz e major-general russo, que afirmou o seguinte em tom de ameaça, aspas,
o envolvimento da população civil da Ucrânia pelos nacionalistas nas hostilidades levará inevitavelmente a acidentes e baixas. Data vênia, Major-General. Quem envolveu a população ucraniana no conflito foram os militares russos, responsáveis por centenas de mortes de civis em acidentes, como o daquela ogiva armada no meio de um parque infantil. Por outro lado, o exército russo pareceu não se incomodar com a nobre tentativa de civis desarmados de barrar o avanço de tanques blindados na cidade ucraniana de Chernikov. A carne e osso dos manifestantes não impediu o avanço dos veículos de metal, assim como a razão não basta para fazer cessar a violência. E aqui eu proponho uma reflexão que extrapola o conflito em tela. Porque esse episódio dramático, esse episódio heróico do armamento civil em Kiev, escancara a verdadeira natureza das armas de fogo. Armas são essencialmente instrumentos de defesa. Armas previnem ou ao menos dificultam que a população civil seja refém de uma tirania, seja refém de uma força invasora ou seja refém do crime organizado, como é o caso do trabalhador aqui no Brasil, que é absolutamente vulnerável diante do assédio de assaltantes, de latrocidas, de sequestradores, de estupradores, de homicidas. Num país como o nosso, que contabiliza aí mais de 500 mil de mortes violentas só na última década, surpreende que a opinião pública ainda não tenha despertado para a falácia desarmamentista daqueles que responsabilizam objetos inanimados pela conduta criminosa ou negligente dos seus proprietários. Mas o ponto é que, seja no Brasil ou seja na Ucrânia, o direito à legítima defesa é um imperativo moral. E não surpreende nem um pouco que tanto o exército da Rússia em Kiev, quanto o exército do crime nos morros brasileiros sejam contrários ao armamento da população que eles desejam dominar e subjugar. E para fechar, saibam que aquele major-general russo desarmamentista fez um último alerta aos ucranianos, aspas, não exponham seus entes queridos a um sofrimento desnecessário. Essa declaração é covarde, porque é muito fácil falar isso protegido por tanques blindados e ogivas nucleares, mas ela também é mentirosa. Quem foi que disse que esse sofrimento, o sofrimento da resistência à tirania, é desnecessário? Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade, nem segurança. Quem disse isso foi Benjamin Franklin, na época em que os Estados Unidos da América eram o farol da humanidade, um país repleto de lideranças fortes, convictas, corajosas, exatamente como são os anônimos da resistência ucraniana. Muito obrigado e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.